Fala Dev, beleza? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é basicamente uma das principais funcionalidades de uma aplicação offline first com React Native. Então basicamente uma aplicação offline first, se você ainda não tem esse conhecimento, é basicamente uma aplicação que tem um funcionamento quando você está offline. Pense talvez no Instagram. O Instagram, mesmo se você tiver sem internet, você consegue acessar ele, você vai ver lá no seu feed algumas fotos que já foram carregadas outra vez que você tinha internet, você consegue inclusive curtir as fotos e na interface dele, ele fala que você curtiu, mesmo essa resposta não chegando lá para o servidor e realmente você curtindo. Aí quando você volta para a internet, ele armazenou essas informações de quais fotos você curtiu, para quando você voltar para a internet, então, ele executar essa fila de ações e realmente curtir as fotos para que essas ações fiquem lá salvas no servidor, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, existem várias funcionalidades que uma aplicação offline first precisa ter, dentre essas, interface otimista, precisa ter também a parte de storage offline, que você pode utilizar um async storage ou um RealmDB, existe a parte de filas, né, que é o que a gente vai ver hoje, existem várias funcionalidades que você precisa suprir dentro de um app offline first. Então, hoje, basicamente, a gente vai desenvolver o seguinte, a gente tem uma aplicação funcionando com Redux e Redux Saga, beleza? Para fazer essa parte de side effects, essa parte de consumo de uma API REST, e a gente vai realizar algumas ações enquanto o usuário está sem internet, e aí, para quando ele voltar para a internet, isso executar automaticamente a fila de ações que a gente executou enquanto estava offline, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa, eu deixei aqui configurado uma aplicação, porque eu não configurei o Redux totalmente do zero, senão ia levar muito tempo, mas é uma aplicação muito simples, aqui eu tenho só o index.js, ele tem o Reactotron configurado, então para quem não sabe o que é o Reactotron, basicamente o Reactotron é uma lib aqui para a gente conseguir ver os logs da nossa aplicação, ver as actions que estão acontecendo no Redux e tudo mais. Se você não conhece essa lib, eu falei sobre ela num post lá no blog, é só procurar lá por ferramentas de debug no React Native que eu falo um pouquinho sobre o Reactotron, beleza? Mas a gente vai utilizar ele basicamente para ver se está acontecendo, se as nossas actions do Redux estão disparando conforme a gente fica offline e online, beleza? E, além disso, a gente tem aqui daí no nosso arquivo store, eu tenho o meu index.js, basicamente esse index.js serve para eu configurar os meus reducers, os meus sagas também, então aqui é só uma configuração muito simples, né, como se fosse aí um start point para Redux, Redux Saga e a parte do Reactotron, beleza? Então, show de bola, além disso eu tenho os ducks aqui, eu estou utilizando o duck pattern, que eu já expliquei em um outro vídeo, se você ainda não viu esse vídeo sobre duck pattern, olha lá, mas é só uma maneira mais escalável, vamos dizer assim, de eu escrever e menos verbosa, de eu escrever as minhas actions e os meus reducers, beleza? Aí eu estou utilizando o Redux Source aqui, para eu conseguir fazer esse duck pattern, e estou utilizando também o Seamless Immutable, que basicamente me dá a funcionalidade de eu poder manipular o meu estado, sem eu precisar ficar copiando todo o estado, ficar entrando em vários níveis, eu até tem post lá, inclusive, no nosso Instagram falando sobre esse Seamless Immutable, beleza? E aí, eu tenho o meu Saga aqui, de repositórios, então eu tenho o meu index do Saga, que vai buscar toda vez que eu estiver enviando um add repository request, ele vai executar a função add repository do Saga, beleza? E essa add repository do Saga, por sua vez, vai lá no Saga, na API do GitHub, desculpa, procura por aquele repositório e adiciona no nosso reducer, tranquilo? E aí o nosso componente de repository list, ele está ouvindo esse reducer aqui, via map state to props, e aí ele vai listando em tela, beleza? Eu estou adicionando sempre o mesmo repositório aqui, Facebook React, então se a gente clica aqui em adicionar, eu posso ver que o React vem parar aqui na tela, beleza? Eu posso adicionar mais vezes aqui, ele vai dar um errinho ali por causa que a key dele está sendo igual, mas não tem problema, a gente pode descartar, e aí a gente vê aqui que o React está sendo repetido, beleza? Sem problemas nenhum. Show de bola, agora que a gente já então viu essa parte da nossa estrutura, aqui eu tenho a configuração também do Reactotron, eu já instalei o plugin do Redux para o Reactotron, para eu conseguir monitorar as ações que acontecem no Redux pelo Reactotron, e eu tenho também aqui o meu service, né, que é basicamente o Axios configurado para eu referenciar a API do GitHub. E agora a gente vai precisar começar a configurar a fila das nossas ações, porque qual que é o funcionamento que eu espero, basicamente? Eu espero que quando o usuário clicar aqui em adicionar, que é uma ação que depende da API, né, depende que a gente esteja online com internet, eu quero que se ele estiver offline, essa ação não dispare, ela seja apenas armazenada em uma fila, e assim que ele voltar para a internet, eu quero que isso aqui dispare automaticamente, e aí adicione o repositório, beleza? Então, vai ficar bem legal essa aplicação que a gente vai desenvolver. Então, show de bola. A primeira coisa que eu preciso fazer para eu acessar os dados da internet e tudo mais, eu preciso colocar essa permissão aqui, ó,
Access Network State pro Android, beleza? No iOS a gente já vai ter essa permissão por padrão, mas no Android é muito importante que a gente tenha isso aqui. Depois de colocar isso aqui, você roda o Run Android novamente no seu emulador para ele conseguir ler essas configurações. Show de bola? Saindo aqui agora do Android Manifest, indo para o que interessa, a gente vai começar instalando uma dependência que se chama Redux Offline QE, beleza? Opa, escrevi Redux, aí me quebra, deixa eu botar aqui Redux. Show de bola, a gente vai guardar aqui um pouquinho a instalação. Beleza, já fez a instalação e agora a gente vai começar a configurar o nosso Redux Offline QE, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no arquivo... Opa, deixa eu fechar um pouco de pasta que tá muita coisa aberta. Vou vir aqui no arquivo index.js dos ducks, né, que é como se fosse o lugar que eu combino, que é na verdade o lugar onde eu combino todos os meus reducers, e eu vou começar importando o reducer do Offline QE, beleza? Então eu vou aqui dar um reducer as offline from Redux Offline QE, beleza? E aí eu vou colocar esse reducer aqui em cima. Tanto faz a ordem, não tem necessidade dele ser primeiro ou último, não tem necessidade. Vou salvar aqui agora, e agora a gente vai configurar algumas coisinhas lá no index do nosso store. E aqui é o principal arquivo que a gente vai fazer configurações, beleza? Eu vou começar importando algumas coisas aqui do nosso Redux Offline QE, beleza? Então, bora lá, eu vou até dividir em outra linha aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Primeira delas, Offline Middleware, é o principal middleware que vai lidar com essas ações offline, tranquilo? Aí, a gente precisa de outro, que é o Suspend Saga, já vou falar para que serve esse carinha aí. E aí, o Consume Action Middleware, beleza? Basicamente, o que vai acontecer? O Offline Middleware, ele é um middleware que vai basicamente salvar as ações que precisam ser salvas na nossa fila. Então, ele vai identificar que a gente está offline e ele vai salvar na fila aquelas ações que precisam de API, beleza? O Suspend Saga, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai evitar que o Saga execute para a gente, quando a gente estiver offline. Então, a gente vai colocar isso aqui no Saga Middleware e a gente vai evitar que o Saga execute se o usuário estiver offline. E o Consume Action Middleware é o cara que vai consumir a fila quando a gente voltar online, beleza? Quando a gente tiver novamente conexão com a internet, para enviar aquelas requisições à API. Beleza? Show de bola. Agora a gente precisa fazer mais, então, algumas configurações aqui embaixo. Aqui embaixo do Create Saga Middleware, eu vou fazer o seguinte, middlewares.push, primeiro deles, offline middleware, tranquilo? Aqui abre e fecha. É muito importante que a gente abra e feche aqui, porque aqui a gente pode passar algumas configurações, mas eu não vou passar nada. Beleza? Middlewares.push. E agora, onde que a gente tem esse Saga Middleware aqui, eu vou colocar, na verdade, Suspend Saga. E aí eu vou colocar o Saga Middleware como parâmetro do Suspend Saga. E eu posso tirar esse Middlewares Push aqui do Saga Middleware, beleza? Então eu tirei o Middleware do Saga padrão e coloquei ele dentro desse Suspend Saga aqui. Aí eu vou colocar também agora o Consume Action Middleware, que é o cara que vai consumir a nossa fila quando o usuário voltar online. É muito importante que os middlewares estejam exatamente nessa ordem, beleza? Primeiro o Offline Middleware, depois o Suspend Saga e por último o Consume Action Middleware, beleza? Show de bola, eu acho que aqui já não tem mais nenhuma configuração para a gente fazer. Eu posso salvar esse arquivo aqui, beleza? Prontinho, e agora a gente vai fazer o seguinte... Eu vou vir aqui no meu duck de repositórios, beleza? Isso aqui poderia ser feito mesmo se você não estivesse utilizando o duck pattern, beleza? Então, eu vou vir aqui e importar um carinha do Redux Offline QE chamado Mark Actions Offline. Esse Mark Actions Offline eu vou chamar logo aqui depois de eu definir os meus actions, beleza? Eu vou passar qual é o objeto que está contido as minhas actions, que são os creators, e aqui eu vou passar o nome, né, dentro de um array, o nome de todas as actions aqui que eu vou utilizar, que são offline, que elas precisam ter um funcionamento só quando o usuário está online, senão ela precisa ser adicionada à fila. A minha única aqui é essa Add Repository Request, que é a action que dispara o Saga consequentemente, beleza? Eu vou salvar isso aqui agora, a gente já terminou a configuração. A única coisa que a gente precisa fazer ainda no React Native agora é basicamente monitorar quando o usuário está online e quando ele está offline. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui nos meus sagas e vou criar um novo saga chamado offline, beleza? Aqui dentro desse saga, eu vou importar a função put e a função take do Redux Saga Effects, beleza? Deixa eu fechar aqui a barrinha, vou importar também a funcionalidade Event Channel, já vou falar para que serve esse Event Channel do Redux Saga.
e vou importar aqui o netinfo do React Native, que é o carinha que vai dar a informação se o usuário está conectado ou não, e vou importar também o offline e online do Redux Offline Queue. Basicamente, esse offline e online aqui são dois action types lá do nosso Redux Offline Queue para ele indicar quando está offline e quando está online. E agora eu vou exportar aqui um Saga daqui de dentro, né, um generator chamado Start Watching Network Connectivity. Basicamente isso aí. E agora o que a gente vai fazer? Esse netinfo aqui, como que ele traz a informação para a gente que a gente está online ou a gente está offline? Ele tem basicamente um event listener. Então ele fica ouvindo essa informação do nosso dispositivo. Então a gente não pode simplesmente buscar essa informação, a gente tem que ficar ouvindo essa informação. Para a gente conseguir ouvir um event listener dentro do Redux Saga, a melhor maneira é a gente utilizar a funcionalidade de Event Channel. Esse Event Channel é como se fosse uma funcionalidade que ela fica executando para sempre, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou definir aqui uma variável chamada Channel, que é igual a Event Channel, e aqui eu vou receber um emitter, beleza? Esse emitter aqui, ele deve ser chamado assim que eu receber uma nova resposta do meu Event Listener. Aí o que eu faço? Eu vou fazer um netinfo.isConnected.addEventListener connection change, e aí eu passo o meu emitter aqui como segundo parâmetro. Então, toda vez que houver uma alteração na propriedade isConnected do netinfo, ou seja, toda vez que mudar a conexão de internet do usuário, eu vou avisar o meu emitter, e aí a gente já vai ver como a gente vai receber essa informação, avisando que eu tenho uma troca aí de conexão, beleza? E aí, todo Event Channel precisa retornar por padrão uma função que remove o Event Listener. Então, aí eu dou um netinfo.isConnected.removeEventListener connection change emitter, beleza? Então, basicamente, eu estou removendo aí o Event Listener como quando a gente passando aí como retorno do Event Channel. Beleza? Agora o que eu preciso fazer é a parte mais louca do Saga. Eu vou dar um try aqui por volta, beleza? Esse try aqui ele vai falhar qualquer coisa se tiver qualquer problema. E agora eu posso simplesmente colocar um while true aqui dentro. Eu já vou explicar por que disso aqui e por que a gente utiliza esse pattern aqui. Pô, Diego, while true vai ficar executando para sempre. Exatamente, é isso que a gente quer. Vamos lá, eu vou dar um const isConnected é igual a yield take channel, beleza? E aí eu vou dar um if is connected yield put type online, beleza? O type lá é o que a gente está puxando lá do offline queue. E aqui else yield put type offline. E aqui no try eu vou dar um finally aqui para ele executar tanto no final do try quanto no final do catch channel.close, beleza? Beleza, por que eu coloquei esse true aqui? É meio confuso mesmo de entender no primeiro momento. Mas quando a gente está lidando com generators, a gente tem que entender uma coisinha. Toda vez que o nosso código chega aqui no yield, ele basicamente aguarda até a ação seguinte ter sido executada para só então ele continuar. Então, mesmo eu definindo aqui while true, esse take que a gente colocou aqui, que ele está esperando basicamente uma resposta do meu event channel, ele só vai deixar continuar a execução quando ele realmente receber uma resposta aqui do meu event channel. Mas como a gente pode receber milhões de respostas, ou seja, ele pode ficar online, offline várias vezes, a gente precisa fazer com que esse fluxo aqui se repita infinitamente. Não é porque a gente está colocando while true aqui que esse código aqui vai ficar disparando sem parar. Não. Quando esse while true aqui executar, por exemplo, a primeira vez, ele vai parar aqui até ele ouvir uma resposta no meu event channel. Se ele não receber uma resposta no meu event channel, ele não vai continuar executando. Então a gente não precisa se preocupar com isso, beleza? Eu vou salvar isso aqui agora e vou voltar no arquivo index dos meus sagas. Eu vou importar essa função que a gente acabou de criar, que ela se chama Start Watching Network Connectivity.
E agora eu vou colocar aqui dentro utilizando a função spawn do Saga. Essa função spawn do Saga, ela basicamente existe a fork e a spawn, né? A fork basicamente ela vai executar um Saga e ficar monitorando ele para qualquer tipo de resposta. A spawn, ela roda o Saga como se fosse no modo detached. Ela roda o Saga e aí o que ele responder, ela tanto faz, tanto fez. Ela não se importa com essa resposta. Então a gente vai utilizar aqui a spawn aqui dentro e eu vou chamar a função start watching network connectivity, beleza? Show de bola, falei altos nome em inglês bonito aqui, né? Tô me sentindo sei lá quem que fala inglês, mas show de bola. Vamos lá, vou salvar aqui agora e agora a gente vai testar uma coisinha. Deixa eu aqui desligar o sinal da minha Wi-Fi, eu tô no cabo aqui, mas só por enquanto deixa eu desligar o sinal do Wi-Fi. Aqui no Reactotron eu vou reiniciar minha aplicação, vou torcer para que não dê nenhum erro, show de bola, não deu nenhum erro. A gente pode ver a primeira coisa, o seguinte, ele falou aqui quando a gente já iniciou a nossa aplicação, que ele disparou a action Redux Offline QE online, ou seja, ele disparou que a gente está realmente online. Eu vou tirar o cabo da minha internet aqui agora, tirei, pronto, show de bola, ele já disparou aqui agora offline. Então a gente pode ver que conforme a gente vai conectando e desconectando, a gente vai vendo que ele vai dar aqui pra gente online, offline, e assim por diante. Eu tô conectando aqui, conectando várias vezes. Deixa eu botar online de novo aqui. Show de bola. Vamos atualizar. Beleza, ele tá online. E agora a gente precisa testar agora se isso aqui tá funcionando. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ficar offline aqui. Deixa eu botar a minha aplicação offline. Eu vou executar aqui essa action de adicionar, beleza? Veja que ele adicionou aqui, ele executou a action add repository request, porém, quando a gente utilizou, quando a gente marcou lá dentro do nosso Duck essa mark actions offline aqui, o que ele fez basicamente foi adicionar essa função aqui skip saga true dentro da nossa action e dentro do meta ele adicionou essa opção aqui, ó, QE if offline. Basicamente, essas duas opções aqui indicam, a primeira, claro, que ele deve pular o Saga, que ele não deve executar o Saga, e o QE if offline, basicamente, falou que ele deve colocar essa ação aqui na fila, caso a gente esteja offline. E foi exatamente isso que ele fez. A gente pode ver que ele disparou aqui uma action, QE action, beleza? Adicionando essa ação aqui, add repository request, com o repository name Facebook React, na nossa fila. E agora, quando a gente engatar o cabo da internet de novo, veja que ele executou agora todo aquele nosso Saga e já apareceu aqui o repositório do React, beleza? Então aqui ele consumiu a fila, ele pegou toda a nossa fila, beleza? Ele executou lá nosso Saga, a gente pode ver que a chamada da API está aqui, ó. E aí, como ele deu tudo certo, ele executou o success aqui do Edge Repository e adicionou a nossa ação aqui no nosso componente, beleza? O nosso repositório, beleza? Então a gente fez aqui a fila com Redux, ficou bem legal utilizando esse Redux Offline QE. Isso aqui é uma funcionalidade muito legal e muito importante numa aplicação offline first, só que você precisa cuidar. Não é todo lugar que a gente pode dar essa opção para o usuário utilizar uma fila offline, beleza? Para recursos como, por exemplo, comentário de foto no Instagram, curtir, tudo isso aí dá para utilizar, porque é algo que não é muito prejudicial caso ele não vá para online no mesmo momento, né? Mas pense, por exemplo, sei lá, num aplicativo de barbearia, que o usuário pode marcar horário. Cara, você não vai deixar ele marcar horário sem ter internet, né? Porque senão outra pessoa pode ir lá e marcar o horário no mesmo horário que ele. Então, tem certas coisas que precisa cuidar que você não vai poder utilizar a fila. E aí é melhor você avisar com uma mensagem para o usuário falando, cara, você está offline e essa ação só pode ser feita quando você voltar a ter internet, beleza? Então, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário aí embaixo, deixa um curtir, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos que programam aí em React Native. E é isso aí, grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo.